Na carta de número 7 do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, nós temos 3 ataques do inimigo, do diabo, nosso adversário, à vida do paciente cristão, que pode colocar em xeque a sua fé e a sua espiritualidade em Deus. Será que dentre esses 3 ataques nós também não estamos sofrendo eles nos nossos dias? Como preveni-lo? É o que nós vamos meditar no vídeo de hoje. E o terceiro ataque vai te deixar em choque. Fica comigo aqui. Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente. Se você está chegando agora no canal, peço que você clique aqui no botão inscrever-se. Estamos chegando quase na marca dos 10 mil inscritos, galera. Graças a Deus. E você pode fazer parte desse time, dessa família que está crescendo. Tem muito conteúdo bom aqui para você, cara. Tem podcast, tem vídeo curto, tem shorts, aí, ó, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Clica aqui em inscrever-se, tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você é de casa, você já sabe o que tem que fazer. É a lição de casa, né? Deixar seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e espalhe para mais pessoas. Comentar cheguei, comentar durante o vídeo qual é a parte que você mais gostou e compartilhar para mais uma pessoa. Compartilha aí e nos ajude a espalhar esses conteúdos que exaltam, glorificam o nome do Senhor e são tão saudáveis para a nossa espiritualidade cristã. Tá certo? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Eu separei 10 das melhores cartas dessa obra maravilhosa aqui, ó. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Cara, esse livro é fantástico. E ao ler ele, eu precisava produzir um conteúdo que abençoasse e edificasse a vida de vocês. Então eu peguei 10 aqui das cartas que eu considero as mais incríveis para nós refletirmos sobre o ataque do inimigo à nossa fé, à nossa espiritualidade, como nós podemos nos prevenir desses ataques, tá certo? Esse é o 4º vídeo, tá, da série. Os demais estão aqui no canal, lá na playlist Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Você pode conferir lá, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com tudo que nós já produzimos. Hoje, especificamente, nós vamos refletir na carta de número 7, tá? Carta de número 7. No contexto da carta de número 7, parece que Vermelindo, o diabo mais novo, começou a se sentir incomodado por notar que seu paciente cristão não dava tanta importância para a sua existência. Quem sabe Vermelindo aqui não quis fazer alguma demonstração de poder para colocar medo no cristão, mas seu tio, mal danado, o diabo mais velho, vai lhe orientar acerca desse pensamento. E olha só a orientação. O Vermelindo está querendo se aparecer, ele está querendo de algum jeito mostrar que ele existe, porque o paciente, o cristão, não está dando muita trégua para ele. Então olha só o que mal danado o diabo mais experiente vai dizer. Primeira nota que eu separei para vocês. Meu querido Vermelindo, fico espantado com sua pergunta se é essencial manter o paciente na ignorância quanto à sua própria existência. Essa questão, ao menos para a fase presente da luta, já nos foi respondida pelo alto comando. Ou seja, veio uma ordem lá de cima que já nos orientou sobre esse assunto. Nossa política, presta atenção, nossa política para o momento presente é de nos manter ocultos. Claro que isso nem sempre foi assim. Na verdade, estamos nos deparando com um dilema curioso. Quando os seres humanos nos deixam ou deixam de acreditar em nossa existência, perdemos todas as consequências prazerosas do terrorismo, do direito e deixamos de produzir bruxos. Por outro lado, quando eles acreditam em nós, não temos como torná-los materialistas e céticos. Presta atenção nesse final. Materialistas e céticos. Mal danado, ensina para o seu sobrinho que a política para essa nova era é se manter oculto, imperceptíveis, deixar que as pessoas se tornem cada vez mais materialistas, menos metafísicas, ou seja, que acreditem cada vez menos no mundo espiritual, naquilo que está para além do que é palpável, do que é visível. E cara, esse é um ataque muito comum do inimigo à nossa fé, nos tornar céticos
ao que é espiritual. Nos tornar cético à sua própria existência. Não, esse negócio de diabo é besteira. Esse negócio de ataque do inimigo aí é conversa furada. E, cara, nós precisamos buscar um equilíbrio, pois o mundo espiritual existe. O diabo, ele continua sendo o nosso adversário. Como bem disse Pedro em sua carta, o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, buscando a quem possa tragar. Ele existe. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Então existe o mundo espiritual e nós não podemos negligenciá-los. Precisamos estar alerta. Eu vi o Augusto Nicodemos falar uma vez sobre os dardos inflamados do inimigo. Você já parou para pensar o que seria um dardo inflamado do inimigo? E aí o Augusto Nicodemos diz assim, ó, você em algum momento da sua vida, em algum momento, pensou alguma coisa que te deu até nojo daquilo que você pensou? Algo muito ruim, algo muito tenebroso, um desejo de fazer alguma coisa que não é do seu perfil. E você falou, cara, você olhou para si e falou, não, pera, esse aqui não sou eu. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou imaginando essa coisa tão profana, tão perversa, tão horrenda? E aí o Augusto Nicodemos diz que esse é um dardo inflamado do inimigo. E nós precisamos percebê-lo e não devemos ignorá-lo. Devemos repreendê-lo. Quando você é cético, você acha que é só uma coisa da sua cabeça e aquilo pode ser alimentado, fazendo com que você se torne aquilo que você pensou, fazendo com que você se torne aquilo que você imaginou, te levando a executar aquele dardo que o inimigo inflamou e lançou na sua mente. Então, primeiro ponto, não seja um cético, porque o ceticismo é sim uma das armas que o inimigo usa para tentar nos destruir. Tá certo? Então o primeiro ataque é o ceticismo e o materialismo. Já o segundo é bem inusitado, tá? É bem inusitado e eu quero ler com você aqui na página 47 e 48. Olha só o que diz aqui essa nota que eu separei. Algumas épocas são apáticas e complacentes. E o nosso trabalho é deixá-las ainda mais calmas e embalá-las rapidamente ao sono. Já outras eras, como a nossa, são desequilibradas e inclinadas à facção. Grave essa palavra, facção. Sendo o nosso dever inflamá-las. Qualquer círculo de pessoas reunidas por algum interesse desprezado ou ignorado por outras, tende a se desenvolver em um caldeirão de admiração mútua e também a gerar uma grande quantidade de vaidade e ódio para com o mundo exterior, os quais são alimentados sem nenhum pudor, tudo pela causa, que é seu patrocinador e é considerada impessoal. Isso é assim mesmo quando o pequeno grupo, presta atenção, o pequeno grupo existe originalmente para os propósitos próprios do inimigo. Queremos que a igreja permaneça pequena. Não apenas para que menos pessoas possam conhecer o inimigo, mas também para que aqueles que o conhecem possam adquirir a intensidade inquietante e o falso moralismo defensivo de uma sociedade secreta ou de uma panelinha. Aí ele vai dar a cartada, ó. Se o seu paciente puder ser induzido a se tornar um contestador consciente, ele automaticamente se identificará como um membro de uma sociedade pequena, organizada, impopular, mas com voz ativa. E os efeitos disso sobre alguém tão recém-chegado ao cristianismo quase sempre serão positivos. Gente, olha que sacada maravilhosa de Lewis. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, eu sei que o parágrafo ele é um pouquinho grande, mas eu precisava trazer tudo para vocês, tá? O que o Lewis está querendo dizer é o seguinte, se o inimigo conseguir nos levar para o campo do patriotismo extremo, no que diz respeito aos nossos pequenos grupos ou da nossa comunidade de fé, ele nos tornará moralistas. Alguém crítico
a tudo que não pertence ao meu grupo, que não pertence à minha facção. Por isso que eu falei para vocês gravarem aquela questão da facção. Sabe aquela parada de tipo assim, ó, todo mundo tá errado, só o meu grupo aqui está certo. É por isso que meu grupo não cresce. É por isso que meu grupo, você vê que ele usa esse exemplo, né? Não é por questão de quantidade de pessoas, mas o moralista ele vai dizer isso. Não, a gente tem esse pequeno grupo aqui, a gente não cresce, é porque nós fazemos parte de uma sociedade secreta. Você vê que ele usa esse termo, né? Sociedade secreta. Nós descobrimos algo tão poderoso que é por isso que a gente é fechadinho aqui. Agora, essas pessoas aí, estão todo mundo errado. Tá todo mundo fora. Só nós possuímos a verdade. Então, o paciente cristão vai achar que ele faz parte dessa sociedade, que possui a verdade suprema. Cara, fala sério, como isso é atual? Quantas divisões nós não estamos vendo por aí? Quantas divisões no meio das nossas igrejas? Porque uma pinta a parede de branco, pensa que ela é a certa e a que está de preto está errado. E por outro lado, a que pinta de preto diz, não, nós é que estamos com a nuvem agora, porque o negócio é parede preta. Quem está com a parede branca está atrasado. Nós que temos a verdade. É mais ou menos isso que Lewis está dizendo. O diabo se beneficia dessas facções. O diabo se beneficia exatamente dessas divisões. É ele quem ganha com isso, cara. Então, cuidado. Não tem problema você participar de um grupo pequeno, de uma igreja pequena, de uma comunidade pequena. Mas se essa comunidade ou esse grupo não está crescendo e o argumento que eles usam para não crescer é porque só eles têm a verdade, desconfie, cara. Desconfie. Se o argumento é, não, nós somos aqui esse pequeno grupo aqui porque nós somos uma sociedade secreta. Só nós temos essa verdade. Então, tome muito cuidado com esse moralismo de achar que todo mundo está errado e só você está certo. Então esse é um ataque do inimigo à nossa fé. Fazer com que nós olhamos para nós mesmos e acharmos e venhamos pensar que só nós temos a verdade. Venhamos pensar que só nós somos detentores da verdade e todos os nossos irmãos, todas as outras igrejas têm problema. Isso vai te levar a um isolamento. Isso vai te impedir de crescer, de amadurecer, de aprender com pessoas que, por vezes, sabem coisas muito mais preciosas que você, mas você fechado naquele grupinho não vai conseguir acessar isso. Eu já passei por isso. De ficar fechado ali no meu grupinho, achando que só nós tínhamos a verdade. E quando eu abri um pouco a minha mente e comecei a ouvir outras pessoas, ler mais livros, buscar entender algumas coisas, eu percebi quanta coisa preciosa eu estava perdendo por achar que só o meu pequeno grupo ali é que tinha a verdade. Tá certo? Esse é o segundo ataque. Agora vamos para o terceiro e último, que para mim é assim, gente, o mais chocante e o mais impactante. Segura, põe o capacete aí, Marcão, para você não cair, porque agora vem pedrada, tá? Esse aqui é brabo. Olha só. Uma vez que você tenha feito do mundo um fim e da fé um meio, terá quase conquistado o seu homem, o seu paciente, o cristão. E faz muito pouca diferença que tipo de fim mundano ele esteja perseguindo, desde que os encontros, as panfletagens, as políticas, os movimentos, as cruzadas importem mais para ele do que as orações, os sacramentos e a caridade. Ele será nosso. E quanto mais religiosos, nesses termos, forem os homens, mais seguramente os teremos em nossas mãos. Há jaulas repletas de gente desse tipo aqui embaixo. Cara, que forte isso aqui. O que Lewis está querendo dizer? O diabo não se importa se eu e você estamos frequentando o culto, se nós somos frequentadores de cultos, frequentadores de igrejas, desde que a nossa fé seja um meio para conquistar algo e não o fim de todas as coisas. Exemplo para ficar mais claro. Eu tenho o desejo de ser famoso, então eu tento encontrar na fé um meio, um veículo para a minha fama. Fazendo isso, a fé, a crença na pessoa de Jesus não é o fim, é o meio.
Jesus deixa de ser o meu objetivo principal, mas um meio para que eu alcance o meu objetivo principal, que é ser famoso. E ele diz assim, ó, não importa qual é o fim mundano que a pessoa deseja. Ou seja, isso se aplica a tudo. Quantas pessoas não usam da fé um meio para enriquecer? Quantas pessoas não usam da fé um meio para se eleger num cargo político? Quantas pessoas não usam da fé para ter autoridade sobre outras pessoas? Então a fé não é o fim dela. O amor dela por Jesus não é o fim de tudo. Ela não está ali buscando amar a Deus através da sua fé. Ela só está usando, entre aspas, a fé e Deus para alcançar o seu objetivo principal. Meus amigos, como isso é perigoso. Será que a nossa fé em Deus, a nossa fé na pessoa de Jesus é o fim de tudo? Será que Jesus é o nosso objetivo principal? Se não for, precisamos nos arrepender, pois agindo assim, o inimigo da nossa alma está ganhando. Pois é como Lewis disse, ou melhor, como o mal danado diz, né? De pessoas que fazem da fé um meio para sua autopromoção, o inferno está cheio. E assim, não tem problema, tá, cara? Você querer ter dinheiro, não tem problema você querer ter uma fama, um status, não tem problema você querer ser relevante ou qualquer coisa do tipo, desde que você não faça da fé um meio para tal coisa. Se o Senhor quiser te fazer famoso através da fé, deixa com Ele, cara. Deixa com Ele. Ele diz, né, não dá para se esconder uma lâmpada debaixo da cama, antes tem que colocar em cima para que brilhe. Mas sim, não fique buscando essas coisas, não use a fé para alcançar essas coisas. Deixa com o Senhor. Deixa o Senhor trabalhar em você, deixa o Senhor trabalhar através de você. Se você chegou até aqui, eu preciso que você comente algo. Eu preciso que você comente aí, ó. Minha fé não é um meio. Comenta aí. Minha fé não é um meio. E eu quero lembrar vocês que esse episódio é patrocinado pelo Colégio Cristão Kairos. Cara, que colégio fantástico. Minha filha tem estudado lá, tem sido assim preciosíssimo. Um colégio que, além de ensinar com princípios cristãos, baseado na Bíblia, nas Escrituras, também possui uma capacidade fantástica, maravilhosa para o seu filho ter todas as capacidades aí para que quando ele for inserido no mercado de trabalho, ele se destaque. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Colégio Cristão Kairos, aqui na descrição vai ter o link para você clicar e você ser muito abençoado. Tenho certeza que eles vão fazer um precinho bacana. Fala que foi pelo Metanoia, que eles vão fazer um precinho bem bacana para você colocar o seu filho para estudar agora mesmo. Tá certo? Gente, que Deus te abençoe. Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado, tenha te trazido muitos esclarecimentos sobre esses ataques do inimigo à nossa fé. Que nós não venhamos de jeito nenhum ser pessoas céticas. Que nós de jeito nenhum venhamos achar que nós somos os detentores da verdade. E que nós de jeito nenhum venhamos fazer da fé um meio para alcançar os nossos objetivos pessoais. A fé em Cristo é o que nos salva e não nos leva a obter e extrair algo que nós desejamos e almejamos da nossa própria carne. Tá certo? Deus abençoe. Tamo junto. É nóis!